Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do amor entre Trump e Lula, que olha só, durou pouco. O Mauro Vieira disse que o Lula não vai poder estar com a agenda lotada, não vai poder viajar semana que vem para encontrar com o Trump, não pode. Tá a agenda do Lula super lotada, ele tem um monte de coisas para fazer importantíssimas, que muito mais importantes que a indústria brasileira, muito mais importantes que o Alexandre de Moraes, muito mais importantes que a esposa do Alexandre de Moraes. Olha como é que o Trump colocou o Lula numa saia justa, né? Olha só, o Lula se recusando a ir falar com o Trump, o Lula ficou chorando antes, não, porque o Trump tá agredindo o Brasil, e tá agredindo, e tá fazendo errado, e não sei o que lá. Aí o Trump vira, mas eu gostei do Lula, vamos conversar, vamos bater um papo ali, Lula, vamos conversar semana que vem. E aí o Lula fala, não, repara como é que a coisa... O Trump deixou de uma forma que, tudo bem, o Lula pode recusar. Eu achei que ele ia recusar mesmo. Diz o Mauro Vieira que ele tá com a agenda cheia, que não vai poder ter um encontro presencial com o Trump. É lógico que ele pode recusar esse tipo de coisa, mas no final das contas fica parecendo que ele é um covarde, né? Ou seja, se você reclama que o cara tá atacando você, que tá fazendo coisa injusta, você se recusa a ir lá conversar com ele, que história é essa? Como é que funciona isso então? Então o seu caso não é tão urgente assim, né? Com essa parada, o Trump matou toda a choradeira que o Lula estava querendo fazer na imprensa internacional, dizendo que o Trump está atacando o Brasil e coisa e tal. Não tá, pô, você não quer conversar com ele, porque no mínimo não é tão importante assim, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Libertário de Sunga, Vamos Nepalizar Antes de Venezuelizar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu sabia que o cara ia peidar, meu amigo. O Lula é um covarde do caramba, nunca que ele ia ter coragem de falar com o Trump, porque ele morre de medo de passar vergonha, como o Trump fez com o Zelensky, com o Cyril Ramaphosa, lá da África do Sul, e tantos outros, que o Trump tem um jeito agressivo mesmo de negociar, né? O Lula é um cagão, né? O problema dessa história é que se você está representando o Brasil, se você está se achando tão injustiçado assim, você tem que ir lá e tem que falar. Você não está com a razão? Se você foge da conversa, demonstra que você não está com a razão. Argumento você não tem, né? Esse é o problema do Lula. Essa é a história do Lula. Ele quer capturar essa imagem de ser a pessoa que está lutando contra o Trump. Aí ele tem uma oportunidade de ir lá e conversar com o Trump para resolver a coisa e se recusa. Ele acaba matando essa chance, né? Essa foi a beleza da coisa do Trump, né? A gente falou mais cedo, eu fiz um vídeo mais cedo contando lá a conversa do Trump aqui, ó. Na ONU, o Lula criticou o Trump, falou mal do Trump, xingou o Trump de tudo quanto é nome, não sei o que lá, que negócio de tarifa é ruim, que negócio de estar violando o judiciário brasileiro, o super isento judiciário brasileiro que fez uma ação na velocidade da luz para condenar Bolsonaro no foro indevido, sem jurisdição sobre o caso, mas condenou Bolsonaro, está atacando a independência do judiciário brasileiro e não sei o que lá. Então, beleza, reclamou do Trump pra caramba. O Trump praticamente não falou do Lula. Falou de um monte de problema que o Trump tem lá, né? Os Estados Unidos, o problema da Ucrânia, das outras 7 guerras que ele disse que terminou, de Israel e da Palestina. O Trump falou de um monte de coisa lá, dos imigrantes, falou um monte de coisa, e em determinado momento o Trump falou, não, mas olha só, eu encontrei com o Lula aqui, ó, na saída aqui, coisa e tal. O Brasil tá fazendo coisas erradas, o Brasil tá muito mal. E tá, né? Vamos combinar, né? Mas eu gostei do Lula, achei o Lula um cara legal e coisa e tal, e a gente vai se encontrar semana que vem. Ou seja, o Trump quebrou o Lula. Esse foi o dilema do Trump para o Lula, né? Deixou o Lula numa situação que ele não tem alternativa. Se ele vai no encontro, ele sabe que vai ser humilhado, como foi o Cyril Ramaphosa, vai haver um monte de gente mostrando os argumentos dele, na frente dele, os argumentos contra o Alexandre de Moraes, contra o que o Brasil está fazendo. Então ele sabe que ele vai ser humilhado, por quê? Porque ele sabe que ele está errado. Ele sabe que o Brasil está errado, ele sabe que o Alexandre de Moraes não tem defesa o que o Alexandre de Moraes fez. Então ele teme ser humilhado por conta disso, porque o Trump vai mostrar todos os argumentos que tem dos absurdos que o Alexandre de Moraes está fazendo, as censuras absurdas que foram feitas contra pessoas aqui no Brasil em nome disso daí. Aliás, o próprio Lula falou também no discurso dele, não, que é um absurdo, as redes sociais, que não sei o que lá, que tem que ser proibido, que está atrapalhando todo mundo, e não sei o que lá, aquela palhaçada toda. Aí o que acontece? Ele sabe que vai chegar lá na Casa Branca, né, para encontrar com o Trump, e o Trump vai mostrar essa coisa. Aí ele falou que não pode. Inventou que não, porque eu tô com a agenda cheia. Não, peraí. Ô Lula, você está reclamando do Trump com o Alexandre de Moraes? Não, que o Alexandre de Moraes está sofrendo muito, que as empresas brasileiras estão sofrendo muito. E você não vai pegar um avião para conversar com o Trump semana que vem para negociar essas coisas, para chegar nisso?
o cara tá morrendo de medo. Tá morrendo de medo completamente, tá totalmente abobalhado nessa história, né? E aí tá dizendo que não, que minha agenda tá cheia. Então você tá dando um tapa na cara do Alexandre de Moraes, né, Lula? Porque tu tá dizendo pro Alexandre de Moraes que, poxa, Xandão, realmente eu lamento muito aí, a sua esposa tá se fudendo toda aí com a Lei Magnitsky e coisa e tal, eu não posso fazer nada, tô com a agenda cheia. Eu fico imaginando qual vai ser a agenda do Lula semana que vem, né? Que coisa muito importante que o Lula vai fazer semana que vem, que uma semana inteira ele não tem um dia para pegar um avião e ir lá nos Estados Unidos conversar com o Trump e voltar para tentar resolver esses problemas, né? Então essa é a medida da coisa. O convite do Trump ali foi um convite para desarmar o Lula completamente. O Lula ficou sem opção. Ou se ele vai lá nos Estados Unidos, ele vai ser espinafrado, ele sabe disso. E ele sabe que tá certo, que o Trump vai espinafrar ele, porque o Trump tem razão. O Lula está errado, o Brasil está errado, essa ação do Alexandre de Moraes é absurda, há censura aqui mesmo, né? Por outro lado, se ele diz que não vai, aí matou o argumento dele todo, que é o que ele está fazendo aqui. Por quê? Porque quem é que vai levar a sério essa parada? Quem é que vai levar a sério que o Lula está tão reclamando tanto das coisas? Ai, que absurdo, que absurdo. Viu a entrevista da moça da BBC que perguntou pro Lula 6 vezes se ele tinha ligado pro Trump? E ele falou, não, porque ele não quer falar comigo. Agora o Trump falou, não, vamos encontrar semana que vem, Lula. Vem cá conversar pra gente, semana que vem a gente resolve. Agora, imagina o pessoal que assiste a BBC, os repórteres, o pessoal... Né? Lógico, os repórteres aqui no Brasil, aliás, a gente vai falar sobre isso. Aqui, a imprensa no Brasil... Tá todo mundo perdidinho, cara. O Trump deu um drible da vaca no pessoal, tá todo mundo perdido aqui. Mas vão tentar elogiar o Lula, falando que não, que o Lula não pode mesmo, ele tem uma agenda super importante. Não, que o Lula vai lá na chácara do Jaburu lá para inaugurar mais uma cachoeira para as carpas dele, né? Muito importante os eventos que ele tem lá. Ou seja, o que ele está demonstrando para o mundo inteiro é que ele não quer, de fato, resolver esse problema. Ele não quer resolver o problema com o Trump. Ele está reclamando do Trump, mas foge do Trump. Ficou absolutamente explícito isso, né? Aqui, ó, o pessoal falando aqui, o Lula criticou o Trump elogiou o Lula, falou, não, Lula bacana, gente boa, gostei dele, um cara legal pra caramba, vamos conversar, Lula, vamos lá, e o Lula não vai, ou seja, porra, mostrou que não tem razão, que não tem argumento pra conversar com o Trump, né? Aqui, ó, o Sam Puncher disse que a impressão aqui é que o Trump pegou todo mundo de surpresa com essa fala, incluindo o governo Lula e o próprio governo dos Estados Unidos. O Trump tem esse jeito dele mesmo. O Trump, você pode concordar ou não com o jeitão dele de negociante, mas a verdade é que nesse caso aqui eu acho que ele acertou 100%. Ele deu uma chave realmente no Lula. O Lula não tem saída, não tem escapatória, né? Aí tá a imprensa brasileira tentando passar pano pro Lula, né? Tentando dizer que foi uma coisa positiva pro Lula isso. Lula conseguiu driblar Eduardo Bolsonaro e fez contato direto com Trump. Tá vendo, Eduardo Bolsonaro? A ordem da equipe do Lula é ter cautela diante da avaliação que o Trump é imprevisível, mas que o brasileiro conseguiu driblar o Eduardo Bolsonaro e fez contato diretamente com o Trump, como se fosse uma coisa... Como se a qualquer momento que o governo brasileiro quisesse, não conseguisse falar com o Trump. Eles conseguiam falar com o Trump a hora que eles quisessem. O Trump falou que podia ligar a qualquer momento. Era o Lula que não queria ligar para ele. E agora, repara qual é o problema aqui, né? Repara qual é o problema aqui. Agora o Lula supostamente driblou e conseguiu falar com o Trump. Mas aí logo em seguida diz que não tem agenda? Que tem um evento importante aqui no Brasil que... Que evento importante que o Lula tem aqui? Que evento no Brasil é mais importante do que resolver as tarifas enormes que os empresários brasileiros estão enfrentando, do que resolver o problema lá da Magnitsky, do Alexandre de Moraes, do que resolver os problemas todos aí? Qual é o problema o que é tão urgente que o Lula não possa ir nos Estados Unidos, né? Então repara o problema. Até o Waldo Cruz fez essa manchete agora. E aí? E agora? O que o Waldo Cruz fala agora que o Lula falou que não vai? Então, peraí, tá explicado, então tá explícito para todo mundo que quem tá negando a negociar é o Lula. E o Lula tá negando a negociar porque ele sabe que tá em desvantagem, que ele sabe que tá errado nessa história. Aqui, o pessoal do Igor Gadelha aqui, ó. Discurso de Trump enfraquece Eduardo, dizem aliados de Lula. Enfraquece o Eduardo, mas o Lula não vai lá conversar com ele? Não, enfraquece o Lula, meu amigo. O Lula que ficou sem argumento nessa história. Porque das duas, uma, ou o Lula vai lá conversar com o Trump, pode ser que ele vá, e pode ser que o Trump realmente acabe cedendo em alguma coisa, tal que eu falo pra vocês. A estratégia do Trump é essa. Ele vai humilhar o Lula, vai mostrar um monte de coisa ruim lá pro Lula sobre os absurdos que estão acontecendo com o Alexandre de Moraes e na censura aqui no Brasil, o que é esperado, mas vai
dar alguma colher de chá para o Lula, vai reduzir alguma tarifa para o Lula. Então, ou seja, os empresários aqui no Brasil e até o Alexandre de Moraes devia brigar muito com o Lula para ele ir nessa reunião semana que vem, né? Para ele ir lá na semana que vem conversar com o Trump, porque, pô, é a função dele. Igual eu falei para vocês, o Zelensky é um caso clássico. Foi humilhante o que fez com o Zelensky? Foi um absurdo o que o Trump fez com o Zelensky. Porque o Zelensky tá certo, né? O Zelensky não tá errado nessa história. Só que o Zelensky foi, depois encontrou de novo, depois encontrou outra vez, e hoje em dia os Estados Unidos estão ajudando a Ucrânia já. Ou seja, a tarefa do presidente da República é botar a cara mesmo, negociar em nome do país. Não é ficar de, ai, se eu for lá, ele vai me deixar numa situação ruim e coisa e tal. O problema é esse, o problema é que o Lula sabe que está errado, sabe que as lambanças que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil são indesculpáveis. Não tem justificativa nenhuma para isso. Então ele não quer negociar com o Trump, porque sabe que o Trump vai jogar isso no ventilador, vai mostrar para todo mundo. Aqui, ó a censura que foi feita aqui para fulano, beltrano e cicrano. Olha, que negócio que processo é esse que em 6 meses de processo o cara já está condenado numa velocidade da luz, não teve testemunha, não teve nada, tudo quanto é pedido da defesa foi recusado, qualquer pedido para defesa, para inquérito, para investigação foi recusado. Desde quando isso é devido ao processo legal? Pela velocidade apenas desse processo contra Bolsonaro, você já descarta um devido processo legal nisso daí, né? Enfim, essa situação do Lula. Então tá muito engraçado isso daqui, porque tá o pessoal da esquerda dizendo que tá vendo? Ah lá, o Lula falou com o Trump, e vai todo mundo quebrar a cara, porque o Lula já falou que não vai falar com o Trump, porque o Lula morre de medo. O Lula ficou num beco sem saída, não tem para onde sair. E é lógico, ele vai acabar saindo pela vergonha maior. Né? A vergonha dele de deixar claro que ele nunca quis conversar com o Trump. Ele quer brigar com o Trump, ele quer ficar nessa posição de que briga com o Trump, né? sem de fato fazer alguma coisa. Porque ele acha que isso dá para ele uma aura de que ele está, né, validando a esquerda mundial, ao bater no Trump e coisa e tal. Agora, como é que ele vai justificar isso daí? O Trump chamou ele para conversar e ele está dizendo que tem agenda, que tem uma agenda especial semana que vem, que não pode, que está tudo ocupado. Não, que o encontro entre Trump e Lula não deve ser presencial. Ou seja, ele está recusando o encontro. Que negócio é esse, pô? Eu vou te falar um negócio. E, de novo, né, parece que o Mauro Vieira confirmou que o Lula e o Trump se encontraram antes da conversa, da fala do Trump lá na ONU, né? Eu continuo achando que não se encontraram não, tá? Isso aí foi truque do Trump, tá? Não se encontraram não. No final das contas, ele, no máximo, falaram, trocaram um tchauzinho, coisa e tal, porque o Lula não fala inglês, né? Não sei se eles estavam... Não tinha tradutor perto dele ali, porque ele sai do palco ali e já vai pra dentro. Então não tem como o Lula falar com o Trump. O Lula não fala porra nenhuma de inglês, o Trump não fala português. Então não tem essa. A história toda foi justamente o Trump jogando essa pra cima do Lula, e o Lula, o covarde, né, pulando fora, tentando fugir disso aí. Só que fica ruim, qualquer das coisas que ele faça vai ficar ruim pra ele, né? Enfim, muito engraçada essa solução aqui, e, de novo, vergonhosa a posição do Lula. Eu acho que os empresários que estão sofrendo têm que pressionar o Lula para ir. Se o Lula for, ele vai se envergonhar? Vai se envergonhar, faz parte da profissão. Mas vai trazer as tarifas para o Brasil, vai tentar melhorar alguma coisa nas tarifas para o Brasil. Não acredito que vai conseguir resolver tudo, mas se resolver uma parte já é alguma coisa, né? Da mesma forma, o Alexandre de Moraes, Xandão, força o Lula aí, cara, porque se o Lula não for, aí que não vai resolver nada. Esse papo de, eu vou ligar pro telefone, vai ser uma ligação e não sei o que lá. Porra, que ligação, porra. O cara tá te chamando pra ir lá na Casa Branca, supostamente tu tá chorando aí há meses, chorando, que Estados Unidos fez maldade comigo e não sei o que lá. E aí o cara te chama pra conversar, tu vai dizer não? Que porra é essa? Então não é tão sério esse teu choro, né? Então essa é a coisa, muito engraçada esse negócio. A Ana Paula Henkel fala aqui que não deixa de ser curioso como a turma que odeia o fascista Trump tá em êxtase, porque o Trump abraçou o Lula e não sei o que lá. As pessoas realmente não conhecem o Trump e a sua astúcia. Em plena ONU, para todo mundo ver, o Trump condenou a ditadura brasileira e a violação da jurisdição americana por parte do judiciário brasileiro. Ele falou isso, exatamente, essa violação. Deu um biscoito para Lula, em seguida enfatizou que o Brasil só terá sucesso se caminhar ao lado do Lula. Ou seja, o Trump encurralou o Lula. Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui. Mas eu acho, Xandão, fala com o Lula, fala pra ele ir, porra, ele tem que ir lá apanhar um pouquinho também. Só você que apanha aí, Xandão, olha que coisa absurda. Já que a vergonha é sua e do Lula, manda o Lula ir lá também pra apanhar um pouquinho, pô. Quem sabe não melhora um pouco as coisas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.